Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan de Verão, diretamente da nossa casa de praia em Jurerê Internacional, como você vê nas imagens do drone do nosso programa. Gente, por aqui recebemos muitos convidados especiais. Hoje a gente vai rever dois trechos bem importantes que fazem parte da história do nosso programa. O primeiro deles é um dos maiores chefes de cozinha do Brasil. Estou falando de Carlos Bertolazzi. E depois, um manezinho que dedica a sua vida a contar histórias como guia. Você vai conhecer o nosso querido Rodrigo Stipp. Tudo isso a partir de agora no nosso Bom Vivan. Relaxe e aproveite, porque o nosso Bom Vivan já está no ar. Cepera, o sabor da vida não tem receita. Apresenta Bom Vivan de Verão. Oferecimento Continente Shopping. Viver aqui é tudo. Oats. Kia Power Imports. O poder de surpreender. Em cada modelo que produz, a Kia coloca toda a excelência e devoção de quem é apaixonada por fabricar automóveis. Temos uma relação passional com nossos projetos e buscamos obstinadamente a perfeição, especialmente quando o assunto é design. Oferecer uma experiência única aos clientes. Esta é a única razão de existir da Kia. Isso é o poder de surpreender. E desde 1947, a Cepera está presente nos principais mercados de todo o país, restaurantes e lares. Especialista em sabor, a empresa vem se aprimorando em descobrir e estudar os sabores e gostos existentes no mercado. Sempre acompanhando as tendências dos consumidores, em 2018, a marca lança sua linha Sabores Cepera, que traz novos sabores e embalagens diferenciadas para quem gosta de inovar na cozinha. A linha Sabores vem com uma gama de condimentos e molhos incríveis, como ketchup original, mostarda original e mostarda com mel, além dos deliciosos barbecue, maioneses saborizadas, molhos de pimenta para todos os gostos, American Burger, molhos especiais e muito mais. O nosso verão leva a assinatura da Cepera. O sabor da vida não tem receita. Verão de 2021 e hoje eu tenho o prazer de conversar com um paulistano, chefe de cozinha, apresentador de televisão, empresário, apaixonado pela sua cidade, São Paulo, porém já faz algum bom tempo que ele vem se dedicando ao amor por Santa Catarina. Hoje você vai conhecer um pouquinho mais de Carlos Bertolazzi. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo, Léo. Que bom te ter aqui depois de tantas vezes enrolamos, mas deu certo, né? Como é que tá a sua vida? Todo mundo te conhece, televisão, essa história toda que as pessoas conseguem te enxergar. Mas como é que nasceu a arte pela gastronomia, que daí fez toda a sua história? Eu sempre trabalhei no mercado financeiro, a família era toda do mercado financeiro. E eu aprendi a cozinhar com meu pai, que sempre cozinhou também, minha avó, minha família sempre esteve envolvida, minha mãe também sempre esteve envolvida com cozinha. Esse aprendizado começou com quantos anos? Então, eu costumo dizer que assim, antes de cozinhar, eu passei por um treinamento muito forte de sabores, né? Que eu acho que isso é importante na formação de um chefe, né? É que nem um pintor tem a sua paleta de cores, um perfumista tem os odores. Eu acho que o chefe de cozinha tem essa paleta de sabores e pra mim isso aconteceu muito cedo. Meus pais se separaram, sabe aquela coisa de vai jantar com o pai toda quarta-feira, passa o fim de semana? E nessas horas a gente sempre se dedicava a conhecer restaurantes novos, então eu com 7, 8, 9 anos visitava restaurante vietnamita, indiano, japonês, na época que nem era, né, um japonês em cada esquina em São Paulo, era uma coisa bem do bairro da Liberdade ali. E com isso fui aprendendo, né? Tudo isso feito com apresentação, porque assim, tudo na vida é feito por apresentação. Uma coisa é você ir num restaurante vietnamita, outra coisa é você ir num restaurante vietnamita e ser apresentada essa gastronomia. Quem te fazia essas apresentações? O restaurante ou o seu próprio pai? Não, era natural? Era natural, era obviamente que por se tratar de muitas culinárias, né, diferentes, tal, por exemplo, eu lembro de um indiano que tinha, que era o Govinda, e aí meu pai conhecia porque meu pai, né, é empresário, né, então ele conhecia os donos de restaurantes, os chefes,
Então, sempre que a gente chegava lá, os caras recebiam a gente super bem, e aí explicavam tudo. Lembro de alguns maîtres, assim, um restaurante que tinha lá Leonardo, tinha o seu Osvaldo, sabe? Sempre tinha os maîtres, assim. Então, era meu pai, era o pessoal do restaurante, mas sempre todo mundo preocupado em passar conhecimento, né? E quando é que bateu o estalo de tipo, vou levar isso a sério, vou fazer isso então, uma aí profissão? É quando eu estava trabalhando no mercado financeiro, cheguei até a morar aqui em Santa Catarina nessa época, porque eu tinha saído... Cidade? Hã? Qual cidade? Blumenau e Florianópolis. Vem daí então o seu amor pro Blumenau. Morei no canto. Meu pai não era de Blumenau, meu pai estava morando em Blumenau, né? Meu pai tem apartamento em Blumenau. E a partir do começo de 90 ali eu comecei a visitar Blumenau, então vinha direto para cá, para Santa Catarina. Aí fiz um monte de amigos, comecei, para você ter uma ideia, quando eu resolvi começar a largar tudo, eu estava trabalhando com o mercado financeiro em Blumenau, só que não tinha muito o que fazer à noite, né? Tinha que inventar coisas para fazer à noite. E eu vi um anúncio no jornal da FURB que estava na segunda turma de gastronomia. E eu me inscrevi. Então ninguém sabe que eu fui... Então, estudei na FURB Gastronomia, uma das primeiras turmas, ainda nem era no campus, era em cima de uma pizzaria, era super improvisado o curso. Chegou a se formar? Não cheguei porque eu voltei para São Paulo, mas aí já tinha, né, instalado aquela sementinha, porque eu, na verdade, comecei a cozinhar muito para relacionamento. Trabalhava no mercado financeiro, então é aquela coisa, né, convido o cara para vir em casa... Falamos de investimento, aquela coisa toda. Aí beleza, aí o cara ia embora. Aí chegava na segunda-feira, ligava pra secretária, viajou, não sei o quê. Putz, agora não vai dar pra fazer nada, comprei um apartamento, tô meio descapitalizado. Aí que eu percebia que a gastronomia, quando eu chamava pra casa pra cozinhar, todo mundo vinha. Quando eu queria falar de negócio, ninguém queria saber. Eu falei, tô do lado errado, né? Tô gastando dinheiro aqui preparando jantar, tudo tal, e não tá me rendendo frutos. Falei, e se eu, de repente, vier pra esse lado mesmo, né? Isso... se transformar na minha profissão. E aí que eu larguei tudo, tinha um terreno em Ibiraquera, pra você ter uma ideia, era uma época que eu vinha tanto aqui pro sul, que eu saía, rodava, né? Fui pra Garopaba, toda aquela região, Praia do Rosa, aí conheci Ibiraquera, comprei um terreno, 300 metros quadrados, R$5.000. Caramba. Em Ibiraquera, não, maravilhoso, tinha visto... Isso década de 90? Isso foi comecinho dos anos 2000. De todos os lugares de Santa Catarina, qual é o que mais bate o seu coração? Eu acho que Florianópolis mesmo. Sempre amei muito, assim, a beira-mar, sabe? O visual da Ponte Hercílio Luz, que agora, quando dá, eu passo por cima ali direto, né? Bom, o grande público conhece o Carlos Bertolazzi através da televisão, né? Você tem uma participação no programa do SBT, que tem também no canal fechado. Como é que nasceu a televisão dentro desse universo da gastronomia? Então, a televisão foi quando eu abri o restaurante, o Zena, lá em São Paulo, 2009. Abri em janeiro. Quando chegou ali março, mais ou menos, a assessora de imprensa nossa falou, olha, a Fox vai estrear um canal novo, que chamava, né, Bem Simples, que era, né, o embrião da Fox Life aqui no Brasil, baseado num formato que eles tinham na Argentina, que era bem, bem popular. E estão precisando de uns chefes, porque vai ter um programa aqui de confeitaria, vai ter um outro que vão ser só chefes, 4 chefes. E aí, falei, vamos fazer o teste, né? Aí fiz um monte de gente fez o teste e tal. E aí eu acabei sendo aprovado. E eu nunca esqueço dessa história, porque falei assim, nossa, eu tô no canal da Fox agora, né? Pronto, tô rico, né? Agora, pá! Aí chegou o contrato, era gravação de 40 episódios, a gente ia gravar em Buenos Aires, 15 dias em Buenos Aires, cachê. $1.000 pelos 40 episódios. E o dólar na época nem era R$5, tá? Na época ali, 2009. Bem-vindo ao clube, bem-vindo ao clube. Pois 2009 ali, o dólar já tá 2 e pouco, sei lá, 3 no máximo. Mas sem dúvida alguma, a televisão abriu as portas. Aí o que eu pensei? Exatamente isso. Falei, bom, vamos lá. 15 dias em Buenos Aires, com tudo pago. Vou torrar o $1.000 e vai faltar dinheiro. E época e a gente, fora os $1.000, desculpa, tinha $50 por dia para comer. Só que $50 em Buenos Aires naquela época para comer era menu degustação no melhor restaurante todo dia. E se um dia a gente ainda fosse num fast food assim, no dia seguinte, meu Deus, tomava até Moët Chandon. Então, eu fui mais pensando assim, bom, beleza, vou lá 15 dias de férias quase e vou ver se eu consigo fazer um merchan do meu restaurante, né? Vai ser isso, né? E aí fomos lá, fizemos a primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada. Aí a visibilidade começou a melhorar assim, começou a
apareceram uns trabalhos diferentes. Olha, queríamos contratar você para fazer o nosso livro de receitas tal e fazer uma aula show, não sei o quê. Eu falei, interessante isso daqui tudo, né? Que está me proporcionando com a gastronomia. E aí, em 2014, surgiu o convite do SBT, nas vésperas ali de começar a gravar o Hell's Kitchen, né? Que é o Cozinha Sob Pressão. Aí explodiu de vez, né? Você está assistindo Bom Vivan de Verão. Oferecimento Imperatriz Gourmet, Unilux, transformando espaços em ambientes. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Precisando de óculos para ver de perto e de longe? Na Óticas Carol você compra o par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E concorre a prêmios no sorteio. De longe a melhor promoção. De perto também. Varilux em dobro, é Carol em dobro para cada um. Realmente acreditamos que sendo o seu próprio chefe e correndo atrás do seu sonho, é que você encontra o seu caminho, se difere dos concorrentes e, como consequência, cresce. Após uma imersão no business do nosso novo parceiro, avaliamos todos os processos e juntos criamos um planejamento detalhado para apontar qual o trajeto mais adequado para percorrermos, com maior potencial de crescimento. Uma certeza a gente tem: unindo nossas forças, podemos ir ainda mais longe. Olha, e a escola canadense Maple Bear do continente está atendendo de maneira normal, presencial e também remota. Tudo de acordo com o projeto de volta às aulas aprovado no Plancom. Todas as medidas de segurança estão sendo aplicadas na unidade continente. Para garantir a segurança dos colaboradores, professores e alunos, a Maple Bear Continente fez um investimento no valor de R$ 125 mil na compra do sistema de desinfecção hospitalar chamado Baclean Basic, da fabricante Eroy Medical. O sistema efetua a desinfecção em todos os ambientes da escola em log 4, termo técnico que indica a desinfecção de 99,9% dos micro-organismos de superfícies e do ar. Para você ter uma ideia, essa mesma tecnologia de desinfecção está sendo realizada no Hospital Florianópolis, referência para a Covid no estado de Santa Catarina. Além disso, a empresa investiu mais de R$ 10 mil na compra de face shielder, tapetes, totens, óculos, máscaras, lisoform, álcool em gel, porta-álcool em gel e cartazes sinalizadores. Para os pais que optaram pelas aulas online, a escola fez um forte investimento em câmeras, microfones e plataformas de comunicação remota. A Maple Bear Continente atende da educação infantil até o 7º ano do ensino fundamental e o telefone e o endereço estão aí na sua tela. Hoje no nosso programa de verão estamos recebendo Carlos Bertolazzi em Jurerê Internacional, debaixo de uma lua, um sol maravilhoso. Graças a Deus, todo mundo que vem para Santa Catarina vem em busca disso, vem em busca de sol, de estar bem. Vitamina D, né? Vitamina D de hoje. Ainda mais depois de 2020, todos nós estamos precisando muito de vitamina D. Quando se fala em casamento, fábrica de casamentos e a sua paixão, o seu amor por uma loira florianopolitana que acabou te ligando mais por Santa Catarina. 2020 era um ano para você colocar a aliança no dedo e acabou não acontecendo. Né? Em abril, né? Inclusive, o senhor estava convidado, mas acabou não acontecendo, obviamente, por conta da pandemia. E até a gente, na época, chegou a remarcar para dia 27 de novembro. Ah, então vamos 27 de novembro, 27 de novembro. Aí chegou uma hora que a gente falou assim, putz, será 27 de novembro? Olha, ainda bem que a gente resolveu não oficializar o 27 de novembro, porque senão a gente ia ter que adiar de novo, né? Porque já estamos em janeiro aqui e nada mudou. Agora, muito poucas pessoas conhecem a história de amor entre Carlos Bertolazzi e Ingrid Luckman. A Raquel foi uma das grandes cupidas, assim. Foi, verdade. Tudo aconteceu de uma maneira muito rápida. Ela na Suíça, você no Brasil, mandando flores para a Europa. Pois é. Que coisa louca, né? Na verdade, quem aproximou a gente foi a Melissa, né? Melissa Amaral, irmã do Beto. Irmã do Carlinhos. E ela tava... E eu nem conhecia ela pessoalmente. Eu tinha conhecido o pai dela lá em Balneário Camboriú, tava na padaria lá, ele chegou, aí se apresentou, porque me conhecia, mas aí ele falou, até brincou, falou assim, eu sou o Ratinho aqui de Santa Catarina. E eu achei que ele era tipo apresentador de TV, né? É o Ratinho, né? Tal, não sei o quê. Aí ele deu o cartão ali, eu falei, Amaral, eu virei, tava com a Marcela Bonet.
lá de Blumenau, eu falei, pô, mas esse cara aqui não é parente daquele teu amigo lá, Carlos Amaral, tal, não sei o quê. Ele falou, eu sou o pai dele. Eu falei, pô, então ele é o dono de tudo, né? Foi assim. E aí a Melissa viu a foto lá que eu postei e começou a conversar comigo, mas eu não conhecia ela pessoalmente. Aí ela disse que não já estava passando lá na rede social dela, passou minha foto, passou a da Ingrid, e ela falou, pô, esses dois aqui, acho que tem a ver, né? Sabia que acho que a Ingrid estava solteira. Aí começou a falar, Ingrid, eu vou... E marcou numa foto minha a Ingrid lá, falando, olha, amiga, esse aqui é o nhoque do meu amigo chefe. Que, Melissa nunca comeu nhoque, o que ela tá falando, né? Tipo... E aí começamos a conversar, ela estava lá, e aí eu contei com a ajuda da Raquel e do Matias. Mandei flores, fui pro restaurante lá que eu indiquei em Milão, aí mandei surpresa na sobremesa. E aí quando ela chegou aqui, ela estava voltando para cá, eu perguntei, você vai fazer o que quarta-feira? Ela falou assim, eu vou, não sei, não tenho nada, tal. Eu falei, quer jantar? Ela falou, você vai estar aqui em Florianópolis? Eu falei, se você aceitar, vou. E aí marquei lá no rosto do meu amigo Alisson, preparamos uma mesinha, a tarde inteira preparando uma mesa cheia de balão, tudo, né? Dias depois você fez outra surpresa. Dias depois? Calma, também não foi tão dias assim, deixa eu ver, foram um mês depois. 30 dias depois. 30 dias depois, pois é. Aí eu pedi ela em casamento. Já pedi ela em namoro ali no rosto mesmo, né? Vamos namorar, tal, pá. E aí que a gente vinha conversar, era muito engraçado, porque ela tava na Suíça e a gente tava conversando e ficava conversando e tipo, ela passeando lá, mandando vídeo, olha, eu tô aqui agora, parecia já um casal de namorado, assim, né? Então eu conto como se a gente tivesse começado a namorar desde antes, assim, ali, né? Você está assistindo Bom Vivan de Verão. Oferecimento: Costelaria Ponta da Agulha, Werner Coifer, Force, Clothes e Arts, Harmonize Home Decor. Avenida Mauro Ramos, 1970. Beira-Mar Office, Florianópolis. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Olha, que prazer hoje conversar, receber aqui na nossa casa de praia Rodrigo Stipe. Esse jornalista que eu tive o prazer de conhecer virtualmente, online, no ano de 2020 e que dessa vez topou o desafio de vir até a Jurerê Internacional para conversar com a gente. Aliás, Rodrigo, desafio entre aspas, né? Porque é sempre um prazer circular pela cidade, você que é um apaixonado pela nossa história e que sabe contar tão bem cada cantinho disso. O que nasceu primeiro, o amor por Floripa ou o jornalismo? Tudo bem, Léo? Tudo bem? Tudo bem? Quem está me assistindo, tudo bem? Todo mundo que está interagindo com a gente. Eu sou um manezinho apaixonado por Floripa e é essa paixão que motivou a criação do que eu faço hoje, né? O Guia Manezinho, que é uma mistura de jornalismo com turismo, com cultura, né? Na inovação é isso que a gente faz, junta coisas que já existem e cria um outro elemento. Então essa paixão primeiro. E o jornalismo me ajuda, claro, né? Somos contadores de histórias, né? Somos grandes narradores das nossas histórias. Mas hoje quem te vê hoje com essa formatação de vida, pode ser que não se lembre da sua vida como jornalista, em busca de pauta. Como é que era o Rodrigo antes de abraçar a causa do guia? Apaixonado também pelo jornalismo, passei pelas principais redações do Estado, né? Trabalhei no finalzinho do Estado, Léo. Então, dá para ter uma ideia, né? Fui estagiário lá 2001, 2002, ainda trabalhava no jornal e cursava o jornalismo. E aí passei por a notícia, passei por Diário Catarinense, passei pelo jornal Hora de Santa Catarina, né? Hoje do grupo NSC. Só não trabalhei desses 4 maiores, né, do grupo NSC no Jornal de Santa Catarina, mas o material acaba sendo publicado lá também. Então aí, site, a antiga TV Com. Agora, tudo isso é de uma comunicação escrita, né? E o trabalho passou a ser muito, como a gente pode dizer, ao vivo, com o Guia Manezinho. Como é que foi essa transformação entre um personagem que muitas vezes fica escondido atrás da máquina de uma matéria para esse personagem que acabou ganhando vida? Eu me descobri, geralmente, à época diziam, quem vai para o texto é porque não tem muita facilidade com vídeo, não gosta de olhar. Não sei se você já deve ter ouvido esse tipo de coisa. Com a gente certeza. Que faz o jornalismo, né? O impresso.
E eu comecei a descobrir, não me sentia muito bem. E aí, quando estava no Jornal Hora, a gente criou um projeto de verão que era uma coluna chamada Os Manés. Eu e o meu colega, o Jorge Júnior, e a partir dela a gente começou a escrever e gravamos alguns vídeos. E aí eu comecei a perceber aquilo. Já estava cursando o curso de guia de turismo no IFSC, né? E essa coisa de lidar, de olhar nos olhos, ela exige que a gente tenha uma fala mais assertiva, não tem aquela errou, vou gravar de novo. Então, capacidade de síntese, olhar para as pessoas, organizar melhor a informação na cabeça, isso tudo foi me ajudando. Então, na hora de gravar o vídeo, essa formatação de fazer ao vivo, de pensar um roteiro, de saber quanto tempo eu vou levar, no jornalismo a gente precisa disso também, né? Na gravação do teu programa, tu vais lá imaginar, pensar numa quantidade e numa qualidade de perguntas que vão sintetizar o programa. É isso que eu faço também, então organizando o pensamento. Quando eu penso num roteiro, não é só apontar lugares. Não, isso o Google vai te dizer o que é tal lugar, o que fazer em Florianópolis, mas como é que eu melhoro a percepção? Que grande história eu vou contar andando pelo centro de Florianópolis? Por exemplo, hoje eu posso contar a história da cidade a partir dos grandes murais. Afinal de contas, a gente tem Cruz de Souza, Antonieta de Barros, Franklin Cascais. Eu posso contar essa mesma história de uma caminhada, por exemplo, lá da Ercílio Luz, indo em direção à ponte Ercílio Luz. Então, da Avenida Ercílio Luz até a ponte Ercílio Luz. E escolher temas que eu acredito que conectam com a cidade. Então, de uma certa maneira, falar das nossas tradições, da rendeira, do pescador, mas não isso. Floripa tá muito mais do que isso, né? Então, respeitando o passado e contando também essa história que está se construindo. Essa aqui, o lugar onde a gente está, é uma parte da história moderna, né, Léo? É conseguir equilibrar e ser um contador, um narrador atual da história. O manezinho, o nativo que nasceu em Floripa, ele conhece a história da cidade? Em geral, não, Léo. Eu sou manezinho, o pessoal pergunta, né? Eu sou manezinho, Eu digo ainda que eu sou o Rodrigo do Saco Grande, hoje chamado João Paulo, na época que o Saco Grande era longe do centro. Né? E por que houve a transformação de Saco Grande para João Paulo? Essa é até polêmico, mas João Paulo, enfim, era um morador ali da região e acho que talvez pegasse melhor esse nome. É meio polêmico esse tema, inclusive, mas enfim. Tem gente que pensa que foi em uma homenagem ao Papa João Paulo. Não tem absolutamente nada a ver com isso, é bom que fique claro, né? Aliás, nomes, né, aproveitando aqui, Jurerê vem de Ijurerê Mirim, né, boca pequena, região estreita ali. Então, a partir dos nomes, a gente começa a enxergar a cidade. Mas voltando, me perguntasse sobre sendo manezinho, eu estudei numa boa escola aqui em Floripa e passou muito rápido, muito batido na época. E mais, Léo, na escola eu tenho sotaque mané, não sou aquele mané raiz assim, mas eu tenho sotaque. Conversando comigo, tu já percebe, né? Conversa e não conversa, né? Por exemplo. E riam do meu sotaque. E eu achava aquilo muito estranho. Porque como é que pode eu ser nativo e as pessoas acharem engraçado meu sotaque aqui? Né? Não faz muito sentido. Se fosse isso, talvez... É quase uma afronta, né? Se fosse, por exemplo, o meu sotaque manezinho no Oeste, ou em São Paulo, ou qualquer outra cidade do país, tá bom, né? Um cara de fora. Mas não, aqui, para um pouquinho. Então isso mostra lá nessa origem que a gente não respeita, ou não respeitava a nossa origem. Manezinho, o próprio termo manezinho, né, Léo? Era um termo pejorativo. Mas é o Guga. Teve uma transformação que começou com Franklin Cascais, depois passou para Aldir Simões e aí sim, chegamos hoje, então a gente bate no peito se eu sou manezinho com orgulho. Esse orgulho do termo manezinho, do conceito de manezinho, ele realmente tomou força com as conquistas do Gustavo Kirten, né? O Guga foi, acho que, o terceiro elemento, né? O Guga transformou isso numa escala nacional e depois internacional. Né? Para quem não conheceu, então o professor Franklin Cascais, que todo mundo conhece como o bruxo e tal, o trabalho principal dele foi deixar com que as principais tradições da ilha não morressem. Ele registrou, escreveu no livro do Fantástico na Ilha de Santa Catarina, entre outras coisas. Aldir Simões, jornalista, também colega, criou o troféu Manezinho da ilha para valorizar essas pessoas e aí o Guga, com um sotaque, né, o inglês meio manezês dele, com as conquistas, aí sim ele projetou e a gente passou a dizer, eu sou da terra do Guga, eu tenho orgulho também. Com a partida precoce do Aldir Simões, ficou uma lacuna de alguém defender publicamente, oficialmente, esse termo manezinho. Você percebe isso também? Percebo que é preciso que hoje não haja um líder, mas muitos líderes. Nós temos que nos enxergar enquanto comunidade. Então a gente tem alguns representantes em mídia, né, Léo? Mas isso já não basta. A importância do meu trabalho, eu sinto, Léo, é não ser apenas o porta-voz, mas ser um
um aglutinador. Se eu conheço a minha história, eu valorizo. O que eu não tive lá na escola, o que muitas crianças hoje ainda não têm na escola, e por isso eu atendo muitas escolas, a gente começa a dizer, pera um pouquinho, a gente tem o que mostrar. Nós temos sim lugares como esse, nós temos belíssimas praias, nós temos uma natureza exuberante e também temos histórias incríveis para contar além do açoriano. Você está assistindo o Bom Vivan diretamente da nossa casa de praia, em Jurerê Internacional, dentro do Hotel Il Campanário. Continente Shopping é o melhor lugar para você estar com a sua família de maneira segura, porque o Continente Shopping sempre tem grandes novidades para você. Exposição Mundo Jurássico no Continente Shopping. Venha se divertir com réplicas em tamanho real dos animais que dominaram a Terra. Entrada gratuita no Continente Shopping. Olha, a gente está praticamente encerrando o nosso programa de hoje, diretamente da nossa casa de praia em Jurerê Internacional, dentro do Hotel Il Campanário, por uma conversa muito especial com o Rodrigo Stipe, jornalista e guia turístico. Rodrigo, seu trabalho ele é tão especial que muitas vezes você não coloca o preço antes. Você faz uma entrega, acaba emocionando e aí sim cada um coloca o valor que acha possível e necessário para te retribuir a tudo aquilo que você desenvolve durante o seu sistema de entrega. Isso é realmente confiar no seu taco, né? É confiar no meu e no que a abundância pode nos prover, Léo. Primeiro, lá no começo tu me perguntasse, por que tu faz isso? Porque eu gosto de fazer isso, me faz muito bem. E se transformou na minha maneira de viver economicamente. Agora, se eu chego e digo, olha, isso custa R$30, R$50 e tu não conhece o meu trabalho, talvez tu digas, mas por um guia, por uma hora, eu não sei. Mas se eu digo, não, quanto tu acha que vale depois? Isso acaba te despertando, tá bom, se eu não gostar eu vou embora. E além disso, Léo, permite com que outras pessoas que às vezes não têm tanto financeiramente possam contribuir de outra maneira. Eu tenho gente que às vezes contribui com R$10, com R$15, mas vira um grande divulgador, vira um estimulador, vira especialmente alguém que se apropria daquela informação e começa a contar as histórias. O objetivo é esse, é que a gente saia contando as histórias de Floripa a cada esquina, começando comigo, depois passando nas bocas e nas mãos de quem está por aí, né? A oralidade, o Franklin Cascais ouvia as pessoas, ele registrou por escrito, mas é assim que a gente consegue contar as histórias, né? Rodrigo, que Deus te abençoe e quem quiser, tenho certeza que quem assistiu o nosso programa hoje e quiser fazer a conexão com o seu trabalho, de que maneira é a melhor forma de entrar em contato contigo? Perfeito, eu estou no @guiamanezinho no Instagram, no Facebook. Os meus roteiros, esse ano estão mudando um pouco, então eu fazia toda semana no ano passado, também por conta da doença, mudei o esquema e este ano eu vou ter roteiros inéditos, além dos que eu já tenho. @guiamanezinho no Instagram, no Facebook. Lá no link da bio vocês vão encontrar o link para grupo de WhatsApp, em que lá eu divulgo a programação semanal. Então, já adiantando, por exemplo, vamos este ano lançar um roteiro sobre o Zininho. O nosso autor do Rancho de Amor à Ilha, contar a história dele, quiçá com alguém tocando violão, algumas canções do Zininho também. E aproveitando, Léo, para mandar um abraço para um amigo como o nosso, Vini de Luca, meu querido, nosso grande bruxo. Vini, sempre confiou. O Vini foi meu professor no IFES, que acompanhou a primeira conversa que eu tive sobre o Guia Manezinho, ele me olhou tentando entender. Então, Vini, um abraço para ti, para minha família e para os meus queridos seguidores. Eu estou aqui hoje por minha causa e também por causa de vocês. Muito obrigado, Léo. E muito obrigado pela oportunidade. Sensacional. Seja sempre muito bem-vindo. Ponto final em mais uma edição do nosso programa. Vem aí o Jornal da Band. Se cuida. Tchau. Exposição Mundo Jurássico no Continente Shopping. Venha se divertir com réplicas em tamanho real dos animais que dominaram a Terra. Entrada gratuita no Continente Shopping. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver.